Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. Bom pessoal, o vídeo de hoje estou fazendo a pedido de alguns inscritos recomendações aonde comprar hardware, aonde eu compro peças para computador, quais são as melhores lojas, quais são os melhores modelos, ok? Eu vou pegar esse gancho e vou fazer esse vídeo dando um exemplo de processador. Então, qual processador comprar? Qual é o melhor processador baratinho, Intel ou AMD? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. A Intel, ela é um excelente processador, os processadores conseguem empurrar uma boa taxa de quadros. A desvantagem da Intel é a troca de socket quase todo ano, então no máximo 2 gerações. Tem ano que a Intel lança 2 gerações, como o ano de 2019 eles lançaram a 8ª e a 9ª geração praticamente no mesmo ano. Em menos de 8 meses a Intel lançou 2 gerações, ou seja, você investe na Intel, você não tem muita margem para futuros upgrades, então você fica muito engessado. Já a AMD tem uma grande vantagem, desde 2017 ela está com o socket AM4, quando ela lançou os Ryzen 1000. E ela manterá esse socket até 2021 com a geração Ryzen 4000, ou seja, uma pessoa que investiu na AMD em 2017, ela terá a possibilidade de fazer um upgrade em 2021 com os novos lançamentos da empresa, e isso é uma coisa sensacional, porque o salto de progresso, de evolução dos processadores, ele é muito grande. Então a pessoa 4 anos, 5 anos atrás que ela comprou um processador AMD, ela vai conseguir fazer um upgrade trocando apenas o CPU. A Intel já não vai conseguir nos oferecer isso. Bom, então é a escolha de vocês. A minha opinião, vale a pena aquilo que cabe dentro do seu bolso, e eu prefiro a AMD pela questão dos futuros upgrades, tá? É uma preferência pessoal. Na data de hoje, dia 8/7, preços na crise, tá? Com dólar 5,40 em média. O i3 9100F é um 4/4 e está R$500 na Pichau, é o menor preço que eu consegui. E o i5 9400F, um 6/6, ele está R$1.100 na Kabum. O Ryzen 5 1600AF é um 6/12, ele está R$740 na Kabum. O Ryzen 5 2600, que também é um 6/12, ele está por 880 na Pichau, é uma diferença aí de R$140 em relação ao 1600AF, interessante. E o Ryzen 5 3600, que também é um 6/12, ele está a 1.290 na Terabyte, o menor preço que eu achei na data de hoje. Porém, nessa mesma semana, eu vi um Ryzen 5 1600AF na Kabum numa promoção por R$650. Quer dizer, o 1600AF, ele é um processador ali que vai flutuar ali entre R$600 a R$800, uma média de R$700 o 1600AF. Enquanto que o 9100F ele está ali por volta de R$400 a R$600, uma média de R$500. Bom, dito isso, eu vou escolher esses dois pensando num PC de baixo custo, um PC baratinho. Então estou pegando o menor custo até R$800 da Intel versus o menor custo até R$800 da AMD. Eu gosto muito de comprar numa loja que é a Kabum, que é uma das maiores lojas do Brasil, né? Se não me engano, a maior loja de hardware do Brasil é a Kabum. É uma loja bem confiável, nunca tive problemas. E a Kabum, ela vira e mexe, faz promoções, geralmente no período da manhã. Na data de hoje, como vocês estão observando, o 1600 está caro, R$739. Tem aí o 9400 a R$1.140, não está legal. Tá vendo? Os preços não estão atrativos para a data desse vídeo, mas vira e mexe eles fazem promoções. O 2600 não está legal, o 3600 não está legal, tá vendo? O i5 9600 não está legal. Então assim, com o dólar nesse absurdo, cara, preço é uma coisa difícil da gente conseguir. Então assim, vocês têm que ficar persistindo dia após dia, entrando no site dessas empresas, para vocês aproveitarem as promoções que tem. Como eu mencionei, nessa semana mesmo, ela fez um 1600AF por R$650 à vista. Então uma chance de você aproveitar um preço interessante. Vou tentar caçar um i3 mais barato, e eu consegui na Pichau por R$499, na Kabum estava R$600, estava R$599. E por último, vamos tentar pegar aí vou tentar caçar em outra loja. A Pichau também é uma loja bem confiável, né? Eu vou tentar um 2600 para a gente ver o menor preço que a gente consegue.
já que ele estava 900 e poucos reais na Kabum. A gente conseguiu também na Pichau, esse 2.600 ele está por 880, né? É um preço mais atrativo. E agora vamos no 3.600. O 3.600, vamos ver se a gente consegue um preço melhor. E olha só, o mínimo que a gente conseguiu foi na Terabyte, 1.289, 1.290, né? Que é o preço que eu coloquei ali para vocês naquele comparativo. Tá vendo? 1.289. O 3.600 de longe é o melhor processador, só que ele está muito caro, ele está muito acima dos 800 reais, que é a nossa margem, né? Quem mais se aproximou disso foi o 2.600, e a gente vai fazer a análise. O i5 9400F, o mais em conta que a gente realmente consegue na data desse vídeo, está realmente na Kabum por 1.140. É um preço que não é um preço bom. Esse processador já vi ele até por 850 reais antes da crise. Bom, no dia de hoje, com dólar 5,40 no meio da crise, a gente tem um 9400 na casa dos 1.100, 1.200 reais. O 3600, o mínimo que a gente conseguiu, 1.290. Ambos os CPUs fogem da proposta de processadores de baixo custo. O 3600 ele é superior ao 9400F, tá? É só essa observação para vocês. Então eu vou pegar os dois melhores processadores para um PC de baixo custo e vou fazer um comparativo. Eu estou aqui no canal do YouTube do Benchmark e a gente vai usar ele como uma referência para a gente. Começou, pessoal. Observe o 1600, ele está fazendo aí em torno de 97, 100 FPS, uma diferença de 5 quadros com relação ao i3. Observam ali no canto superior esquerdo a utilização do CPU. O i3 está com 100%, enquanto o 1600AF está em torno de 70% de utilização. Ou seja, o 1600 ele ainda tem uma margem de 30% ainda, enquanto o i3 está travadão no 100%. Tá? Shadow of the Tomb Raider, a situação meio que se repete, sendo que o 1600 aí já consegue dar um salto de 20 FPS com relação ao i3, cara. É uma diferença mais perceptível de taxa de quadros. Enquanto no Hit a gente tinha 5 FPS, no Shadow já passou para 20 FPS de diferença e se repete em torno de 10 a 15% de folga para o 1600, enquanto o i3 vive travado. Um outro jogo que é o The Witcher 3, isso também vai se repetir. O 1600 ali na casa dos 130 FPS versus 115, 120 quadros do i3. É uma média de quadros de 15 FPS a mais por 1600. E a questão da utilização é a mesma história de sempre. O 1600 com uma margem interessante, enquanto que o i3 ele fica cravadão no 100%. Já no Battlefield 5, está na tela para vocês, a gente tem 140 quadros do lado do 1600 versus 110 do lado do i3, ou seja, voltou uma diferença entre 20 a 30 FPS de um processador para o outro. A utilização é uma margem de 30% por 1600, enquanto que o 900 está bem próximo dos 90%, até que esse jogo ainda tem uma folguinha a mais para o i3. No Odyssey, a gente tem novamente o i3 ficando próximo dos 100%, enquanto o 1600 está abaixo dos 70% de utilização. A taxa de quadros é uma diferença de 20 quadros para o 1600AF. Então vocês observam assim, de longe, o 1600AF é um processador superior, ele tem uma vantagem de quadros de 5 a 25 FPS, vai depender do jogo, tá? E trabalha com uma folga, em média 70% apenas de utilização em games, enquanto o 900F ele vai trabalhar numa média de utilização de 95%. Isso significa que o 900 ele pode ter problemas com lives e streaming na grande maioria dos games, porque ele fica muito próximo do 100% só com os jogos. Já o 1600 ele já tem uma folga de 30%, que dá uma margem de sobra para fazer lives e streaming. Então assim, não tem erro. O 1600 é um processador muito superior ao i3, né? Ele custa um pouquinho a mais, em torno de 150 a 200 reais. Só que para live, para streaming, não tem um processador hoje de baixo custo melhor do que um 1600. Sem crise, já cheguei a ver esse processador por 550 reais, 529 reais. Então o 1600 é um excelente custo-benefício. Bom, por último, eu vou utilizar aqui o teste do PC Benchmarks, tá? Que ele fez um comparativo dos processadores apenas da AMD, para a gente ver qual seria a diferença de um 1600 para um 2600 para um 3600, de quebra ali pegando um 3300X.
Bom, tá aí, eles testaram com duas memórias de 8 GB 3200 com uma RTX 2080 Ti para levar os processadores no seu extremo. Tá aí as configurações dos processadores. A escalada de evolução dos processadores da AMD no Base Clock em torno de 200 MHz e no Boost Clock em torno de 300 MHz. Claramente a gente observa um 1600 num boost de 3.6, enquanto que um 3600 ele já tem isso de Base Clock e um boost de 4.2, ele fica numa média de 4.0. Então, realmente, a gente tem um 1600 ali flutuando em torno de 3.400, 3.500 versus 4.000 MHz o 3.600, o que é um salto interessante. O primeiro jogo que a gente analisa, o Battlefield 5 1080p, a gente observa essa evolução real de 500 MHz o 3.600 versus 1.600, ela é nítida. 132 FPS versus 153 quadros. E é interessante a gente observar que o 2.600 tem praticamente o mesmo desempenho. Tá? O 3300X ele consegue entregar também uma taxa de quadros bem altas por conta do seu CCX renovado. O problema do 3300X é porque ele é um quadricore, e sendo um quadricore ele não consegue ter muita folga para fazer streaming. Os 6-core são melhores para multitarefas. Em 1440p vocês observam que essa diferença de quadros em todos os processadores cai drasticamente. Ghost Recon Breakpoint a gente observa uma diferença de quadros em torno de 11 FPS entre o 1600 versus um 3600 e apenas um quadro com relação ao 2600. Red Dead 2 a gente observa uma diferença entre 18 FPS de um 1600 versus um 3600. O refinamento e a evolução da arquitetura fez muita diferença nesse jogo, que é bem complexo. Fortnite capítulo 2, a gente tem o 3600 entregando 255 quadros versus 218 FPS do 1600, uma diferença de quase 40 FPS, é muita coisa. Em comparação ao 2600, o 1600 é muito próximo, em torno de 3 a 4 quadros somente. Em New Dawn, a gente observa o 3600 a 115 FPS versus 91 quadros do 1600 AF, uma diferença também bem expressiva de 25 FPS, e o 2600 tem uma diferença apenas de 2 quadros. Em Odyssey, a gente observa o 3600 a 101 quadros versus 75 quadros do 1600 AF, uma diferença de 26 FPS, com relação ao 2600, praticamente um impacto técnico, uma diferença de 1 quadro. Shadow of the Tomb Raider, a gente observa o 3600 com 122 quadros versus os 95 quadros do 1600 AF, uma diferença de quase 30 FPS, bastante expressiva, e um empate técnico com 2600. Bom, para finalizar, a gente observa que em 7 games, o 3600 ele tem uma média de praticamente 140 FPS versus 115 FPS do 1600 AF. Que tem uma diferença muito pequena de apenas 2 FPS para o 2600. Ou seja, o 1600 AF ele tem praticamente o mesmo desempenho de um 2600. Bom, finalizando o vídeo, eu indico realmente o 1600 AF pensando no PC de baixo custo durante essa crise com o dólar um absurdo nos preços atuais. Isso porque, apesar dele ter uma diferença de 25 FPS do 3600, ele é um processador que você consegue comprar na casa dos 600 a 700 reais, e nessa faixa etária de preços não tem nada que se compara ao 1600. Infelizmente a Intel não tem nada, não tem nenhum 6-core dentro dessa faixa etária, e o i3 infelizmente ele não consegue nem de perto ter nem a folga do 1600 AF e nem a questão da taxa de quadros, né? Uma média de 10 a 15 FPS na grande maioria dos jogos de vantagem para um 1600. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fica a recomendação do Giga. Neste momento foque no 1600 AF, que está sendo vendido apenas na Kabum com garantia e com cooler box, beleza? É isso aí, um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!